nós estarmos junto com os nossos companheiros hoje. A Casa Smith está aniversariando e a gente já vem ao longo dos anos acompanhando a instituição, indo junto com a instituição e em diversos locais. A casa originalmente funcionava lá próximo ao CIEP, lá no Leão Milhões. Nós já chegamos a ir lá diversas vezes, a estarmos reunidos junto com os nossos irmãos lá. Eram outros dias, outras épocas, mas eram épocas felizes, onde nós víamos a casa acontecer. Quando o Renascer inaugurou aqui embaixo, eu fui convidado para fazer a fala inaugural aqui embaixo. Quando o Renascer inaugurou aqui em cima, fui convidado da mesma forma para vir fazer esta fala aqui em cima. E estava me recordando hoje, numa época da minha vida que eu estava. A gente vive muito ruim na vida, né? A vida é uma luta sem fim. Eu costumo dizer que eu converso com meus amigos espíritas, estão sempre me orientando: Marcelo, você tem que superar. Eu falo: gente, eu sou o único espírita perturbado e obsidiado. Todos os meus amigos já superaram, já estão bem, eles estão sempre me dizendo: você tem que superar, você tem que ser mais forte. Eu falo: que ponto você já superou e é mais forte? É a luta. E eu me lembro que numa determinada época que eu vim aqui, eu estava passando por um processo de fobia muito séria. E eu vim fazer a fala na primeira vez que o ar-condicionado foi inaugurado. E nós estávamos suportando o lugar fechado. Aí foi aquela alegria: vamos ligar o ar. Quando ligaram, eu comecei a ficar a porta. Falei: pode abrir a janela aqui um pouquinho, você sentiu o vento entrando. As perturbações da alma da vida. Não, Renascer já me viu em várias épocas, me viu em épocas boas, me viu em épocas razoáveis, me viu em épocas ruins. E a gente vai desenvolvendo essa parceria, essa amizade, essa relação sólida, profunda, onde a gente nutre um afeto enorme e um desejo enorme de ver essa instituição avançando sempre com os companheiros, reconhecendo que não é fácil, na medida em que a gente se exercita mais, que a gente se esforça mais, que a gente serve mais, que a gente amplia mais, que a gente busca se reformular mais, pior fica. Nunca fica melhor, nunca fica mais fácil. O que se faz mais razoável é a capacidade de nós avaliarmos as nossas lutas, de nós avaliarmos as guerras que tivemos. Mas falávamos disso hoje de manhã, hoje cedo, hoje um pouco mais cedo, estava na nossa reunião na nossa casa e lemos a página inicial, que sempre seria antes de começar a reunião com o Evangelho, o mal e o remédio. E aí nós falamos depois com os companheiros, quando a gente lê, você fala um lugar de alguém, eu falo: gente, essa página é a página mais difícil que eu encontro no Evangelho. É a página onde Santo Agostinho diz que as lutas da nossa vida são remédios, que é justamente na hora que a coisa fica esquisita é que começa a ficar bom, que é ali que está surgindo o remédio. E que não é um remédio que surtirá efeito agora, é um remédio que a gente está usando para que funcione lá na frente, lá adiante. Mas nós, espíritas, sabemos como é o caminho, até porque repetidamente a gente ouve na casa espírita como é o caminho, estamos sempre procurando um meio de caminhar mais rápido, encontrar uma ruazinha escondida, uma viela que ninguém viu, para que a gente entre ali e não precise fazer este caminho. Né? Porque nós estamos relacionando a dor, que fica mais difícil nós entendermos, com um outro elemento que a gente recebe ao reencarnar, que é nos esquecermos do nosso passado.
fica mais complexo ainda, uma mensagem que fala que eu preciso sofrer, se eu sequer me lembro por que eu sofro. E aí nós precisamos mergulhar nas obras, mergulhar nos livros e ir em busca dessas reflexões que vão fazer um sentido na existência, que vão nos dar um sentido em estarmos encarnados, em estarmos aqui, sem urgência na vida. Nós não temos urgência na vida. Existe uma diferença entre crescer e inchar sua doença. Sempre que você incha, você está enfermo. Há pessoas que vão para a academia e entram com os músculos pequenos e um mês têm músculos enormes porque usam aditivos, porque usam injeções, e ali você vê uma coisa que não cresceu, você vê uma coisa que inchou. Inchar a sua doença. As instituições espíritas, as pessoas no plano individual, elas não precisam inchar. Elas não precisam recuperar nada. É comum na casa espírita ouvir as pessoas dizendo: eu estou fazendo muito porque eu estou recuperando. E, consequentemente, nós vamos observando um inchaço naquele indivíduo. Ele quer sair rápido de lugar nenhum para algum lugar em anos, porque tem a sensação. E são aqueles indivíduos que incham e que, ante a primeira luta, eles murcham. Eles não resistem. Porque de verdade eles não se transformaram naquilo que eles aparentam. Eles são doenças, fugindo, estão inchados. E à medida que a enfermidade real chega, as lutas, as adversidades, o indivíduo murcha. Hoje nós vamos estar abordando para os companheiros uma questão muito séria para nós espíritas. Não que outras questões que se aborda na doutrina espírita não sejam sérias, mas nós vamos estar conversando com os companheiros hoje sobre a consciência e a coerência, que são elementos imprescindíveis para que a doutrina espírita não seja um inchaço na minha vida, mas seja um engrandecimento real em mim, para que eu não me arvore de sentimentos e de frases feitas e de livros e de vivências que me dão a aparência de ter chegado a algum lugar, mas que no momento que eu me defronto com a minha realidade, com a realidade do mundo que está ao meu redor, eu murcho e volto a ser o mesmo homem de antes. O que me faz perceber, o que me faz identificar que eu não sou muito diferente daquele sujeito que chegou aqui. Na verdade, a doutrina espírita, o renascer, serviu só para me inchar, mas não me fez crescer. Um crescimento real, autêntico, verdadeiro, que não retrogradará, que não haverá uma volta. Grandes homens, quando deixam de ser grandes homens, não eram reais. Eles estavam inchados, eles estavam enfermos e se escondiam na sua enfermidade. Na medida em que a gente aceita o espiritismo e aceita o que se faz na doutrina espírita, na casa espírita, espera-se que a concepção que a gente assume em relação à vida mude. Nós, para nos auto-identificarmos pessoas que estão em mecanismo de expansão, de crescimento real, precisamos fazer com que aquilo que a doutrina espírita nos mostra amplifique a possibilidade de enxergar o mundo que está aí fora. Se eu hoje, enquanto espírita, cheguei aqui, não importa se há 25 anos ou 24 anos, quando a casa foi inaugurada, ou se ontem, a minha vivência não muda as minhas lentes para enxergar o mundo, o que eu faço aqui não é real. Se eu ainda acho, depois de ouvir sobre amor, sobre o perdão, que o mundo não tem jeito, que o mundo precisa de marra, que o mundo precisa de força, esta força que vem gerando a desordem ao longo dos períodos. O mundo está em desordem, porque a única lei que ele vem experimentando até hoje é a lei da força, do poder absoluto,
As cruzadas deram notícia disso. Usando a força, a religião quis levar Jesus para aquelas regiões e dizimou aquelas pessoas, pilhou aquelas nações, derrubou aquelas nações. Então a força bruta jamais vencerá o amor, porque o amor é uma realidade plena e absoluta. A doutrina espírita nos faz perceber o sentido nobre da vida. Viver é um sentido nobre, e é um sentido nobre para o bom e para o mal. Não é um sentido nobre somente para aqueles que fazem certo, até porque um dos elementos que nós vimos aprendendo na doutrina espírita é que no mundo onde vivemos não há pessoas boas. Há meia boca. Há pessoas razoáveis. Há pessoas que são, em algum momento, melhorzinho, em outro momento, menos ruizinho. É como o Chico Xavier dizia: o criminoso é o homem bom que foi descoberto. Todos nós carregamos no nosso íntimo um crime, maior ou menor. Nós sonegamos, nós escondemos, nós traímos, nós falseamos, mentimos, caluniamos, lesamos, roubamos, subtraímos, nos favorecendo. A diferença entre nós e o outro é que o outro foi descoberto. E nós estamos cobertos e guardados na pele falsa do homem. É por isso que são estes homens que se arvoram inchados, pedindo aquilo que não dão ao mundo, exigindo aquilo que nunca ofereceram na sua íntegra. Ainda que não haja homem nenhum para lhes dizer isso, a nuvem de testemunhas espirituais que nos rodeiam, estes sabem o que somos, estes sabem quem somos. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de perceber que somos seres mortais, de que a vida ela é um elemento que vai dando sequência, e que o simples fato de nós existirmos hoje aqui em Araruama nada mais é do que um lapso da nossa existência infinita que se manifesta nesta cidade para que nós possamos ascender. Há indivíduos que dizem assim: eu gosto tanto disso daqui de Araruama, e quando eu desencarnar eu quero ficar em Araruama, eu quero reencarnar em Araruama, eu quero permanecer em Araruama. Não adianta. Ele não é um senhor de barbas brancas, sentado, inútil, no trono, dando ordem para os seus anjos. Ele é a inteligência suprema. Ele é a origem primeira de tudo que existe. E na medida que nós vamos, segundo dizem os Espíritos a Allan Kardec, indagando, mas eu quero saber mais, eles nos respondem: não tente avançar na intimidade de Deus, porque além de não chegarem a lugar algum, vão correr o sério risco de enlouquecer. Você vai enxergando melhor a presença de Deus e o elemento divino na medida que você ascende, na medida em que você avança. E aí vem o Espiritismo nos dando esses elementos que geram as diferenças de angulação e de visão. Eu já sei que a alma não morre. Eu já sei que existe uma força divina que gere todo este elemento que está aí. Seguindo a isso, ela vem desarticular a questão da morte. A morte deveria, pelo menos para nós, outros espíritas, tirar essa feição de uma foice que nos arranca. Porque se nós de forma inicial aprendemos que somos espíritos infinitos, tivemos um começo, mas que não vamos experimentar um fim, vamos viajando sempre, a morte simplesmente é este lapso no mecanismo de existir. Quando eu finalizo o meu lapso existencial, fisicamente, e vou existir no plano
superior, vou existir no plano espiritual e vou precisar viver com a minha consciência, com os meus atos, com os meus feitos. Nos fala sobre a imortalidade, nos fala sobre o elemento divino, de uma forma brilhante, nos fala sobre a morte. Desmonta-nos a figura da morte. Ainda que a gente sempre fale quando morre alguém, nós não esperávamos por isso. O Espiritismo nos diz: espere, porque é o único elemento que pode acontecer a qualquer momento na nossa vida. Quando a gente ouve o espírita dizendo assim: mas ele estava tão bem, mas ele estava tão saudável, dormiu e não acordou, graças a Deus. Você preferiu o quê? Hospitalizado 6 meses no soro, sonda nasogástrica, passe todo dia. E ainda assim, se o fosse, também faz parte. O que nos faz ressaltar que há muito que aprender ainda sobre mortalidade, sobre o divino, sobre os elementos ligados à morte. Vem ainda o Espiritismo nos falar que as nossas vidas são individuais e que não importa em que plano eu me ache dentro da imortalidade, eu que sou obra oriunda do poder maior, do poder divino, vou experimentar a morte, mas o que eu sou não vai se perder. O que eu sou se manterá, vai ficar vivo. Faz-nos com que a gente venha a observar a questão da família, do lar, onde o lar se apresenta para nós como a grande oficina neste lapso existencial, para nós melhorarmos as nossas perspectivas ante a imortalidade, visto que isso é um presente divino para nos ajudar na experiência existencial até que nos chegue a morte. Jesus ainda que os laços que fizemos não nos vão romper jamais, e que nos mecanismos de reencarnações e de reencontros na erradicidade nós vamos estar sempre juntos. Então as pessoas vão e as pessoas voltam, fazendo este exercício evolucional na Terra, até que um dia tenham o direito de viver em outro lugar. O Espiritismo desmonta em muito alguns elementos em nós. Entre esses elementos, desmonta um pouco a questão que nós temos deste patriotismo arraigado e ferrenho, porque ele nos diz: isso é temporário, aproveite, faça o melhor que tiver que fazer por aqui, porque um dia você não vai estar mais aqui, vai estar em outro lugar. É muito interessante, estamos passando por dias de patriotismo exacerbado. Eu fico pensando: meu Deus, Jesus nasceu em Belém de Judá, na Palestina, lá na Galileia. Se ele levantasse 1/10 das bandeiras patrióticas que nós levantamos hoje, não haveria para os judeus nem para os romanos. Dizimaria um por um, abriria solos, dizimaria os povos. O mais engraçado é que Jesus começou os negócios lá, os seus feitos lá, e segundo o Espírito Humberto de Campos, replantou aqui, para onde a gente consegue distribuindo. E quando nós pensamos em Jesus, vemos um ser que nasceu em Belém de Judá, mas que efetivamente é do mundo, porque os grandes homens não se circunscrevem, os grandes homens não se limitam, os grandes homens querem o bem de uma sociedade, independente que seja verde e amarela, azul, amarelo e branco, verde, preto e vermelho, porque a gente sabe que nos planos de reencarnação, horas aqui, horas lá, horas acolá, horas para aqueles lugares que a gente nunca olhou, e nós vamos constituindo no planeta onde vivemos laços afetivos com toda a sociedade da Terra, formando este rebanho divino onde a gente se faz perceber. Vem aí o Espiritismo nos dizendo sobre a lei de ação e reação. Nós somos imortais, acreditamos em Deus, nós acreditamos que a morte não nos seja,
que nós temos um vínculo existencial, familiar, que existe a possibilidade das múltiplas reencarnações, mas nos diz ele, da mesma forma, que aquilo que nós fizermos ao outro voltará para a gente. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando Simão Pedro desembainha a sua espada para arrancar a orelha de um soldado que levava Jesus para a sua hora final, ele diz: Pedro, guarda a tua espada, coloca ela aí. Não é assim que nós vamos resolver os elementos do mundo. Não é na faca, não é na bala, não é na arma, não é na espada, não é na língua afiada. Isso não vem resolvendo os problemas do mundo dos milênios. E o homem repete, ainda nos dias de hoje, o mesmo remédio inútil, esperando que agora vai, fazendo-nos observar que as coisas estão muito complexas. O Espiritismo nos abre um leque sobre a nossa existência no plano individual e nos diz que temos um compromisso no plano social, e um dos compromissos que nós temos neste plano social é, se pelo menos não pudermos fazer melhor, que a gente não faça a coisa ficar pior. Mas aí vem a dúvida: o que nós fazemos com todo esse conhecimento? Porque essa parte inicial que fizemos com os nossos companheiros não é novidade para nenhum dos irmãos que estão aqui hoje no Renascer. E até se sentiram ofendidos, porque é algo muito simples, eu peço desculpas. Mas a pergunta é: esses conhecimentos que a gente recebe ficam só no campo da mente, do conhecimento que nós estamos aptos a repetir para as pessoas, ou isso está se transformando numa realidade nas práticas do nosso cotidiano? Estes elementos chamados do amor, estes elementos chamados para o perdão, esses elementos chamados para a tolerância, esses elementos que dizem respeito à imortalidade, e que o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que a colheita infeliz das sementes que nós plantamos ontem. Sementes essas que nós plantamos quando aqueles que vieram antes de nós lá da Europa dizimaram a população indígena desta terra. E hoje, quando nós falamos que os indígenas têm as suas áreas, na verdade, são eles, os senhores do Brasil. Nós invadimos, nós chegamos, nós pegamos, e hoje os isolamos em pequenas áreas, e ainda há pessoas que dizem que eles não precisam ter sequer aquilo que nós dizimamos. Quando chegamos, estes 5.000 quilômetros de litoral do Brasil pertencia a eles, era deles. Nós somos invasores, opressores, e essa opressão nos 500 anos não mudou. Não fosse suficiente para que o Brasil opressor, que surgia de forma infeliz, uma nação que se inicia semeando a morte, a destruição de raças, de famílias, de crianças, de mulheres que tinham flechas para lutar e se defender, entre muitos aspectos, com as doenças de que estavam repletos os porões dos navios portugueses. Não estivéssemos felizes só com esta invasão, optamos ainda por ir à África, buscar negros, e levamos quase 400 anos exportando negros como se fossem mercadorias para fazer o serviço pesado e servir-nos quase sempre como objeto para a saciedade sexual de homens e mulheres infelizes que viam naqueles homens produtos para isso. Aliado a isso, o Brasil se lança numa guerra covarde e fria por uma nação que não representa nada, a nação paraguaia aqui ao lado, e faz uma guerra que dizima parte daquela nação inapta a
a se defender. É engraçado quando o brasileiro pergunta, e quando o espírita que sabe dos muitos lapsos de reencarnação, por que é que nós estamos como estamos hoje? É porque nunca estivemos diferente. É porque sempre foi assim. A nação brasileira nunca foi diferente, disfarçada por detrás de um tamborim e de uma avenida, de maneirismos e de aparências. Nós dizemos que o brasileiro é bom por natureza, quando não é. É preconceituoso, é racista, é xenófobo, é misógino, se afasta das suas origens, e isso não é discurso político, isto é o que nós somos há 500 anos. Porque há 500 anos nós estamos ganhando esta terra no braço. Há 500 anos nós estamos invocando a força, o poder absoluto para que esta terra nos pertença. E o mundo espiritual está há 500 anos querendo reverter isso. Quando nós estamos pedindo hoje que nós queremos voltar a ser patriotas e ter essa pátria nas nossas mãos, nós não estamos pedindo nada novo. Não é nada diferente dos 500 últimos anos que este lugar viveu. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente age assim? Paulo de Tarso, no Epístola aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 15 a 20, nos fala assim: pois o que eu faço, não entendo. Porque o que eu quero, isso eu não pratico. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se eu seguro a minha natureza inferior e faço o que precisa ser feito, ainda que não seja aquilo, eu permito que a lei se manifesta. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado, o erro que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque eu sei, com efeito, o querer o bem está em mim. O querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Há 2000 anos, Paulo de Tarso fala da gente, fala de mim, fala de você, fala de você, fala de nós. Fala de nós que conhecemos a imortalidade, que conhecemos o amor de Deus, que sabemos a morte, e sabemos mais ainda que nós estamos numa passagem transitória e rápida. Fala das necessidades imperiosas de cuidarmos do nosso lar. Não porque precisamos botar alimento à mesa, mas porque precisamos ajudar aqueles espíritos que estão em relação a se tornarem melhores para que a imortalidade deles, assim como a minha, seja uma imortalidade que nos encaminhará com menos sofrimentos, com menos dores, com menos angústias. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu. Mas ele encerra: mas o pecado que mora em mim. O espírita está passando hoje por processos muito complexos. A consciência espírita, daquilo que a gente aprende e lê e sabe e invoca-nos a um elemento severo que precisa ser observado no plano das relações com a sociedade em que estamos inseridos. Mas nós somos este discípulo, este apóstolo, este homem que fala: eu sei o que precisa ser feito, mas não consigo realizar por um simples aspecto que está exclusivamente no plano da mente. Eu aprendo no Espiritismo que eu preciso amar ao meu inimigo.
Mas aí quando conversamos com alguém que foi atacado por alguém, falou assim, você fala isso porque não foi com você. Eu queria saber se fosse com você, com o seu filho. Eu falei, meu irmão, veja só, há uma coerência. Enquanto a gente ficar num plano institucional, invocando uma mente boa, com uma prática infeliz, nós somos aqueles que inchamos e não crescemos. Quando começarem a surgir as experiências essas que nós aprendemos nas casas espíritas, chamadas provas e expiações. E nós ignoramos que as provas e expiações, elas vêm pelo outro. Porque nós nos esquecemos quando o Evangelho nos fala, o escândalo, ele é necessário. Porque ele venha, mas o escândalo será um instrumento utilizado pela justiça divina, para que nós possamos fazer um exame, se estamos inchados, ou se estamos crescendo de verdade. Sob a perspectiva que conseguimos enxergar o mundo que está ao nosso redor. Assistimos hoje um conjunto de espíritas e nós nos assustamos profundamente, não pela doutrina espírita, nem por mim, mas nos assustamos por eles. Quando vemos os acessos de fúria, os acessos de belicosidade, acreditando que as questões do mundo serão resolvidas com os mesmos recursos fracassados numa sociedade de 500 anos, que vem há 500 anos servindo-se destes elementos. Há um equívoco na gente, há um erro na nossa alma. Nós precisamos começar, porque isso é imperioso e imprescindível para os dias que nós estamos vivendo. Até porque, eu não sei se os senhores já perceberam, mas o ano acabou. 2018 voou. E o que significa que a morte está mais perto de cada um de nós. O que significa que por mais que você se assuste, diga que eu não estou preparado, a lei divina não resolve esse voluntarismo nosso. Não depende de eu estar preparado. Há uma programação, há uma organização, há um elemento que é preciso se observar, porque a morte pode me esperar ali fora, pode me esperar aqui dentro, pode me esperar aqui em cima. E eu, a defrontar, estar junto a ela. E aí, a questão mais complexa é, meu filho, qual foi a coerência na sua prática de vida com a consciência que você tinha com os elementos dela? Qual foi? Qual foi a sua coerência? Qual foi a sua coerência? Qual foi a nossa coerência que nos invoca o amor ao próximo, o perdão, o caminhar junto, o orar pelo inimigo, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Disse o Senhor, Senhor, isto não serve, servia no seu tempo que era mais fácil. Gente, era tão fácil que nós sabemos como foi a morte do nosso Senhor. E aí, nós começamos a refletir e perguntar, acreditamos realmente que isso está na nossa cabeça? Ou isso é só informação? Uma informação legal. Isso é real na sua cabeça? Porque se for real, nós temos que começar a revisar a nossa relação social. Com relação ao amor, ao perdão, com relação à complacência, com relação ao reconhecimento que o mundo não se soluciona no braço. Porque isso não resolveu até hoje. Como está este elemento na nossa vida? Porque nós vamos lendo as prateleiras entupidas de livros que falam de perdão, que falam de amor. Para quem? Para quem você vai dar o perdão? Quando seu filho que hoje acordou e fez pirraça, dizendo que não queria comer aquilo, você perdoar ele? Não é para ele o perdão. É para aquele que realmente bota
a sua vida à prova, bota a sua existência à prova, bota a vida do seu filho à prova. É para este que você precisa oferecer. E o exercício não é para as coisinhas pequenas, o exercício para os elementos grandes, porque senão a gente não cresce. Nós vamos ficar franzinos, de almas franzinas, frágeis, extremamente suscetíveis às adversidades da vida. É preciso que tudo isso que se ouve aqui de amor ao próximo, de elementos mais diversos, façam sentido na nossa vida. Eles precisam fazer sentido, fazer eco, e fazer eco rápido. Porque diariamente nós estamos vendo as pessoas optarem por caminhos que eles julgam serem as transversais da vida para chegar mais rápido ao fim. Disse-nos Jesus: aquele que quiser me seguir, bote sobre os seus ombros o seu madeiro e segue os meus rastros. E os rastros de Jesus não foram fáceis. Aliás, foram os rastros mais difíceis de serem percebidos. Eu não estou preparado para fazer este caminho. Então suporte a dor. Aguente a desgraça que se permanecerá na sua vida. Aguente a desordem, a fragilidade espiritual que faz com que você se desorganize ante um não que você recebe do mundo. Aguente as adversidades da vida, porque na verdade quanto maior você fica, mais você minimaliza as necessidades. Esse é o barato da existência. Quanto mais você cresce, menos é mais. Quanto mais você enxerga todo este processo transitório de evolução, menos é mais. Menos. Mas nós queremos resolver os elementos da nossa vida com mais agressão, com mais justiça, com mais violência, com mais sentimentos estranhos que tomam-nos. É engraçado ouvirmos em atendimento fraterno, nas nossas instituições, na nossa instituição, as pessoas chegarem lá dizendo que por muito amarem batem, que por muito amarem sacodem, que por muito amarem prendem, e justificam isso como o amor está doença. Isto não é amor. Amor e violência não combinam, não andam juntos. Em nome do amor, nenhum mal pode ser feito, porque este amor não representa a realidade. Este amor refere-se a um amor egoísta, que funciona exclusivamente para responder à sua. O amor é maior do que isso. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como escreveu o Isaac de Camões, é o contentamento descontente, é dor que desatina, sem doer, mas faz isso conosco. Não faz isso com o próximo. Se nós não começarmos a encontrar a coerência com aquilo que nós temos de consciência, aí acontece aquilo que os Espíritos falam. Surge no mundo espiritual hospitais para receber espíritas. Por quê? Por que será que os espíritas estão fazendo fila nas zonas de infelicidade? Porque eles chegam lá com conhecimento gigantesco e com uma vida totalmente incoerente naquilo que se faz. Nós vemos às vezes nas internets da vida o fulano Nutella e o fulano raiz. Os espíritas raízes estão acabando. Antigamente, quando se era espírita, se tinha um olhar mais complacente em relação à vida. O espírita chegou para a casa espírita e hoje é Nutella. Quando você fala ama, ele fala assim: não é bem assim não. Não é assim não. É assim sim. Se não acredita e não concorda, você está no lugar errado. Vá procurar uma religião que te responda como você quer ouvir, porque aqui é assim, e eu falo isso com autoridade que repete todo
o Evangelho de Jesus e repete as obras de Kardec. Não fala porque eu digo. Eu falo que aquilo está ali, está embutido ali, e nós não podemos sofismar a doutrina espírita. Não podemos ajustar a doutrina espírita ao nosso interesse e à nossa visão pessoal de mundo, porque ela é maior do que nós, porque ela existe de forma sólida para nos orientar, não para que nós façamos nela uma reorientação, uma redesignação de um espiritismo forjado por almas egoístas, orgulhosas, que se sentem no direito de deturpar, desmontar, desarticular. Se você acredita que o mundo se resolve de uma forma que a doutrina espírita diz diferente, cuidado, você pode estar no lugar errado. Você pode estar constituindo uma mente forjada por ideias brilhantes que não fazem coerência com a prática que se vive. É por essas e outras que, quando nós desencarnarmos, o mundo espiritual não vai nos perguntar certamente quantas cestas básicas nós temos para assistência social. Muito menos vai nos perguntar se nós ajudamos com um tijolinho e um saco de cimento na construção desta instituição. Certamente haverá a grande pergunta: entre o que você aprendeu e o que você fez, onde está a coerência? Você dizia que queria ser honesto, mas enrolava as pessoas, não tirava uma nota fiscal no seu estabelecimento para não pagar imposto, esquecendo de oferecer a César o que é de César. Não importa o que César faça com aquele dinheiro, importa que eu faça certo. Nós falamos sobre amor e agredimos os nossos companheiros, as nossas companheiras. Agredimos de forma verbal, agredimos de forma agressiva, violenta, fisicamente. Agredimos de forma emocional. E dizemos que fazemos isso porque isso é amor. Em que livro vocês leram isso do Centro Espírita? Em que grupo de estudos isso lhes foi apresentado? Eu vou no Centro Espírita porque lá eu me sinto bem. Mas há uma grande decepção. Porque você se sente bem lá, mas não leva aquilo dentro de você, para fazer com que o mundo também se sinta bem com a sua presença, reformulando e renovando todos os elementos conceituais que estão ao nosso redor. E quando eu vejo pessoas dizerem assim: deixa a religião fora disso, religião não está fora de nada, porque tudo precisa ser enxergado pelo prisma da religião. O Evangelho está aí. Às vezes escuto pessoas dizerem assim. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu agora não tenho mais religião. Minha religião é o amor. Minha religião é fazer o bem ao próximo. Minha religião é amar um ao outro. Porque eu não preciso de religião. Eu falei: para de falar essa besteira. Não fale bobagem. O que é a religião? A religião é a soma das ideias, dos conceitos recebidos lá longe e que foi sendo corporificado. Não houvesse constituição de religião, nada daquilo que Jesus falou sobreviveria. A religião surgiu partindo disso. Como surgiu a medicina? Uma pessoa fez um procedimento ali, outra pessoa fez um procedimento ali, aqueles procedimentos foram sendo somados. Não tem uma pessoa que criou a medicina. Se nós não juntássemos sobre o nome medicina todos esses procedimentos, se tivéssemos ali uma fusão, ela não existiria hoje. Eu te pergunto: quem é ruim a medicina ou o médico infeliz? O médico que não sabe usá-la? Religião não é ruim. Religião é o melhor que nós temos na nossa vida. Agora, há religiosos que se servem dela de forma infeliz, assim como há médicos que se servem de medicina da mesma forma infeliz, e nem por isso ninguém diz que a medicina é ruim. O elemento religioso está virando uma questão ruim na nossa cabeça, porque ele nos invoca todo dia coerência. Vir para a casa religiosa é ter alguém nos chamando a agir segundo aquilo que nós aprendemos, a experimentar o amor, a oferecer a outra face, a face de dentro,
distribuir e reagir assim. Por quê? Porque a nossa existência é um lapso na Terra. E todas as nossas outras discussões sobre isso aqui são inúteis. Faça o certo, faça correto, haja de maneira honrada, ama o seu próximo, seja justo, auxilie, ampare, levante, alimente, vista, abrace. Você muda o mundo. Francisco de Assis fez isso e mudou o mundo. Chico Xavier fez isso e veja o que ele deixou para nós. Tantas pessoas fizeram isso e somente isso. E o mundo teve os seus nomes impressos nas linhas que nunca mais hão de ser esquecidas. Hoje, quando nós nos reunimos aqui para conversar, gentil e calmamente, com os nossos irmãos, para falar sobre a importância de nós começarmos a nos perguntar por que eu não me envergonho, quando aquilo que eu sei eu não faço, e faço aquilo que eu sei que não deve ser feito, porque está simplesmente no plano da mente, não desceu no coração. O Espírito Amélia Rodrigues nos diz que a virtude nasce na boca, ela nasce nas palavras, ela nasce das repetições, mas depois que a virtude nasce na boca, ela desce para o coração. E quando aquilo que eu falo, eu passo a sentir, por fim a virtude transborda nas minhas mãos. Eu falei, senti e materializei aquilo. Pois é hora de nós nos perguntarmos, enquanto espíritas, que estamos a caminho numa casa que está aniversariando, e que não é uma maior amor da nossa vida, porque não é, porque até ela é uma passagem, até ela é uma transição. Perdoe, mas há lugares muito melhores que isso aqui. Há lugares muito melhores que os trabalhadores de Jesus. Há lugares fantasticamente melhores que a mansão do caminho. Há lugares fabulosamente melhores que um dos melhores lugares que você disser. Porque o nosso mundo de seres imortais, de forma alguma, está reduzido ao nosso umbigo. Aquilo que nós estamos vivendo. Quando eu escuto um espírita falar assim, quando eu desencarnar eu quero continuar aqui, eu falo, eu vou dar tchau. Quando eu desencarnar, eu não vou viver nunca mais, Cabo Filho não vai viver, tchau. Marcelo morreu, deu uma comunicação, era não, é mentira, é não tem. Eu vou sair daqui, eu vou para a Europa, vou ver você, passear, eu vou na frio na Finlândia, eu vou ficar por lá, dizendo aquela gente, um dia eu volto, daquela gente, eu vou de frio, eu vou para lá, porque o mundo é grande demais, o universo é grande demais para nós nos circunscrevermos aos nossos umbigos. Isso é incoerente, completamente incoerente com aquilo que a consciência espírita, que a literatura e as obras vem nos fazendo enxergar. Nós nos apegamos a paredes que construímos fazendo o nosso lar, a nossa casa, como se aquilo fosse o elemento mais importante da minha vida. Quando eu escuto uma pessoa dizer, esta residência que eu recebi é uma vitória, meu irmão, você ganhou muito pouco. A vitória maior é quando você solidificar uma morada real de Jesus no seu coração, plantar esta manjedoura no seu coração. Os homens vivem para constituírem-se melhores aqui onde pisam. Isso é nada, isso vai passar. A gente ama por quê? Porque é a grande oficina que Deus nos deu. Nós vamos deixá-la o melhor possível para os próximos artífices que vierem passar por aqui, mas tudo é de passagem, tudo é de transição. Aí nós
para encerrar, pedimos aos nossos companheiros espíritas, naquilo que têm consciência, perguntem o que sobra em coerência, nas suas práticas, na sua fala, nos seus sentimentos, na sua maneira de enxergar o mundo. Pergunte o que estes anos ouvindo palestras, boas palestras, não as minhas, boas palestras, lendo ótimos livros, indo a muitos congressos, assistindo coisas maravilhosas, somando no seu arcabouço psíquico um conjunto de informações, para quê? Ou pior, para quando? Quando isso virará realidade no mundo em que se vive? A gente ouve falar do bem aqui, desce a estrada, parece que o mal nos espera na porta. A gente ouve falar de ser justo aqui, desce a escada, a injustiça nos espera na porta. A gente ouve falar sobre amor aqui, desce a escada. O ódio entra pelos nossos WhatsApps adentro, fomentando acessos de fúria das pessoas. Chegará uma hora que este mundo vai mudar. E acredite, não é a chancela espíritas, aqueles que sabem, os Nutella, mas sim os espíritas raízes, aqueles que buscam viver o que sabem, porque reconhecem-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se faz para tomar as suas más inclinações. Assim sendo, aquele que não muda e não se esforça, segundo Allan Kardec, talvez não possa ser chamado de espírita. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe. Que essa casa tenha uma vida longa, útil, feliz, com muita consciência e muita coerência. Que Jesus nos guarde. Vamos ao nosso segundo momento do passe. O nosso Marcelo vai trazer para a gente. Transmissão política do passe. Lembramos aos nossos companheiros que vão recebê-los que os nossos irmãos neste momento estão oferecendo um fluido, o fluido deles encarnado ao mundo invisível que os assiste nesta hora, e que este mundo invisível amplia este fluido, medica este fluido e direciona para as necessidades de cada um dos companheiros que aqui se acham. Então, sintam-se aptos a absorver, façam silêncio, esvaziem sua mente, não pense em nada, não é hora de pensar em nada, nem pensar em ninguém. É uma hora de agradecer no silêncio, mas de forma serena e calma, estas energias benditas que são depositadas sobre cada um de nós que nos achamos aqui. Bendito seja o teu amor, Jesus, que ainda que te arranquem do chão, te pendurem no madeiro, firam-te o corpo, furem tuas mãos, teus pés, coloque de forma inglória na sua cabeça uma coroa de espinhos, zombando da tua realeza com grosseria, com ignorância, com covardia e frieza sem fim. Te tiraram de nós, Jesus, ou melhor, nós te tiramos de nós, porque não suportamos o seu amor, não suportamos o seu gigantismo. Tua grandeza nos ofendia, tua grandeza nos machucava,
Como pode um único homem ser maior do que uma nação? Como pode um único homem levantar-se somente com o amor contra uma nação que empunhava armas sanguinárias? E mais ainda, Senhor, 2000 anos depois nos perguntamos: Roma caiu, Roma não existe mais. As armas de Roma, os exércitos de Roma não foram suficientes para que Roma se mantivesse senhora do mundo. Mas tu, Galileu, tão pequeno, filho de José e de Maria, somente isso, Jesus, nascido em Belém, num dia de frio, tu sobreviveste. E hoje dominas Roma, dominas o mundo. És o Senhor que usou a única arma que o mundo precisa, o amor. Amou aos que te destruíram, a dizer na hora final: Pai, perdoa, porque eles que me matam, eles não sabem o que fazem. És a lição viva, és a resposta máxima, a coerência que esperamos na consciência tranquila de ter feito o melhor. Hoje aqui nesta casa, que comemora mais um aniversário do plano físico, nós queremos te pedir, Jesus de Nazaré, seja conosco, seja com eles, seja com cada um de nós. Que o amor penetre as paredes, que a paz toque aos nossos corações, que a serenidade visite a cada alma, que nós possamos depositar nossas armas interiores aos teus pés, Jesus, e curvados ante a tua presença, suplicarmos que nós sejamos tua imagem e semelhança, construamos na nossa vida plano do ideal que esperamos, que o teu amor que venceu o mundo nos vença na individualidade, visto que, Senhor, somos espíritos com derrotas em cima de derrotas, esperando o momento em que chegará em nossa vida a vitória plena. Não importa em que lado da vida nós estejamos, se do lado de cá ou do lado daí, somos todos responsáveis por plantar, regar e permitir que cresça a mensagem regeneradora, renovadora do amor a que aspiramos e do amor que se fez homem e vem estar conosco, oferecendo até o final a certeza plena de que não há outro caminho, não há outro jeito, se não amarmos uns aos outros como Ele, nosso Senhor, nos amou. E Ele, Jesus, a fonte sublime dos dias que passamos, mate a sede da nossa alma, sacia a fome do Espírito e nos dê coragem para persistir no melhor caminho,